Vamos ficar de pé agora para ler a Bíblia. Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, no primeiro capítulo. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 10. Primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. Você achou na Bíblia? 1 de João, capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus nos diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Pai, aqui estamos de novo na tua casa, diante da tua palavra, Pai. O nosso coração desejoso de receber a tua palavra, de ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a falar aos nossos corações. Nenhum de nós veio aqui ouvir doutrinas humanas, filosofias do mundo, mas viemos ouvir a tua palavra, a que procede da tua boca e que nos alimenta. É esta que queremos e precisamos ouvir. E eu te peço em oração, junto com os meus irmãos, fala conosco, Senhor, supre as nossas necessidades espirituais, fala pelo Espírito Santo a tua palavra, e que eu seja um instrumento em tuas mãos. Entrego a minha vida ao Senhor, peço a tua unção, para que eu seja capaz de ministrar a tua palavra, e esta palavra quebre as barreiras para chegar aos nossos corações. Esta é a oração que eu faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, a Bíblia está nos falando algumas coisas importantes nesse texto aqui do apóstolo João, algumas definições que João traz para nós como cristãos, logo no início da sua primeira epístola. João traz verdades muito importantes que nós devemos conhecer. Uma delas, logo no versículo 5 que nós começamos a ler, diz assim: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma treva. Deus é luz e não há nenhuma treva em Deus. Uma mensagem de João que nós precisamos entender. Deus é luz, é fonte de toda luz e não há em Deus nenhuma treva. Então, se nós servirmos a Deus, amamos a Deus, nos espelhamos em Deus, o que Ele vai nos dizer daqui a pouco é que na nossa vida essa luz precisa brilhar. Como nós falamos hoje pela manhã aqui na nossa igreja. Porque afirmamos que somos filhos de Deus. É uma frase que muitas pessoas dizem, mas que só é verdade na boca de poucos, irmãos. Por quê? A Bíblia diz claramente para nós que nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas a definição de filho de Deus nós encontramos no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12, onde ele nos ensina que todos que receberam a Jesus, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Assim está escrito na Bíblia Sagrada. Ou seja, a criatura de Deus, que somos todos, ao recebermos Jesus, ao crermos no seu nome,
recebemos o poder da parte de Deus de nos tornarmos seus filhos. Então, aquela afirmação que todos fazem de forma inadvertida, dizendo todos somos filhos de Deus, ela não é verdadeira. Se torna, recebe o poder da parte de Deus de se tornar aquele que crê em Deus. O que é crente em Jesus Cristo, que o recebe como seu Senhor e como seu Salvador. E essa, eu creio, é a realidade da maioria de nós que estamos aqui essa noite. Então, se você o recebeu, se você crê nele como Senhor, você pode dizer, eu sou filho de Deus. Só que o filho precisa guardar semelhança com o seu pai. E o João começa este texto que lemos, em primeiro lugar, dizendo que Deus é luz e que não há em Deus treva nenhuma. Se eu quero afirmar que sou filho de Deus, na minha vida, esta mesma característica deve ser encontrada. Preciso também ser uma fonte de luz, que reflete a luz de Deus. E na minha vida também não pode haver treva alguma, não é? É nesta luz que nós devemos andar. E logo no versículo 6, João faz também esta afirmação. Ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que nós estamos fazendo? Mentimos e não praticamos a verdade. O que ele diz? É incompatível com esta afirmação de que somos filhos de Deus, que mantemos comunhão com Deus, já que Ele é luz. Se eu mantenho comunhão com Ele, a luz que Ele é se reflete na minha vida. Então, se eu, apesar de dizer isso, ando nas trevas, João diz, eu estou mentindo. Eu estou mentindo e eu não pratico a verdade. Porque essa luz deve brilhar em mim. As trevas são uma evidência de que a luz não está presente. Então, a comunhão que digo ter com Deus, ou a filiação que afirmo ter também com Ele, se tornam mentirosas, segundo está escrito aqui no texto que nós acabamos de ler. E por que isso? Porque assim Deus falou, irmãos. Deus é luz, não há trevas nele. Se eu sou filho dele, eu reflito esta luz. Lá no início da Bíblia, lá no livro de Levítico, Deus já afirmou essa verdade ao povo de Israel. Quero ler contigo em Levítico, capítulo 11. Veja só o que o Senhor está dizendo aqui, lá no início. Levítico, capítulo 11, versículo 44, a primeira parte do versículo 44. Diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus. Veja a afirmação, Deus está se apresentando. Sou eu, o Senhor vosso Deus. Portanto, por causa disso, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Veja, se eu digo que Deus é o meu Senhor, Ele está dizendo, eu sou o seu Senhor. Por causa disso, então, você vai se consagrar e você vai ser santo, porque eu também sou santo. Consagração, irmãos, é entrega. Quando Deus diz você vai se consagrar, Ele está dizendo você vai se entregar, você vai se render a mim. E é aquilo que nós dizemos que fizemos em relação a Jesus. Aquele que foi convertido por Deus foi aquele que se rendeu ao Senhor, que se entregou a Jesus, não é? Então, esta é a nossa consagração, a nossa entrega. E aí Deus diz, já que eu sou o seu Senhor e eu sou santo, você também deve ser santo. Já que eu sou luz, você deve manifestar a minha luz. Não pode existir trevas na sua vida. É a afirmação que Deus está nos fazendo aqui. Voltando ao texto de 1 João, no versículo 7, ele diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, Jesus, nos purifica de todo pecado. Veja, nós, como seus filhos, somos chamados por Deus a viver uma vida de santidade, que é exemplificada aqui no texto de João pelo termo andar na luz. Andar na luz significa
andar em santidade. Santidade significa separação, ser separado para Deus, separado das trevas, separado da contaminação do mundo, separado desse procedimento que é próprio do mundo, viver uma vida distinta, diferente. Então, o que a Bíblia diz para nós é que se nós realmente somos filhos, andamos na luz como Ele está na luz, a consequência disso é a nossa comunhão. É andarmos próximos uns aos outros, andando na luz do Senhor, para o benefício da comunhão da igreja. Mantemos comunhão uns com os outros. Irmãos, comunhão só é possível quando todos nós andamos na luz. Quando não há trevas entre nós. Aí sim podemos ter comunhão, como o texto aqui está dizendo para nós. E isto também é a consequência que produz na nossa vida esse perdão contínuo de Deus, como diz o versículo 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o plano de Deus para a vida do cristão. Andar na luz como Deus é luz. Ser santo como Deus é santo. Não ter na nossa vida nada obscuro, nada entrevado, não é? Termos uma vida transparente, límpida, clara. Assim Deus deseja e está exprimindo isso na palavra. Uma outra palavra que comprova isso, eu quero ler com você, Hebreus, capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A Bíblia é clara quando diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, o privilégio de ver Deus é para aquele que é separado para Deus, para aquele que anda na luz, que é Deus, para aquele que, porque anda na luz, tem comunhão com os seus irmãos. Então o autor de Hebreus diz: sigam a paz, vivam em comunhão, vivam esta verdade de Deus em suas vidas, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então isto é um alvo para a nossa vida. Mas eu disse hoje pela manhã, numa mensagem também sobre santificação, que ser santo, ser separado, é algo que Deus já fez em nossas vidas. Todo que é cristão, todo que é nascido de novo, todo que o recebeu, todo que recebeu dele poder para se tornar filho de Deus, já foi separado. Então a condição de um cristão é ser santo. Por isso você vê na Bíblia, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, tantos outros escritores do Novo Testamento, se referindo à igreja como santos, como amados, não é? Como santos do Senhor. Por quê? Na visão de Deus, um cristão já é santo. Amém, irmãos? Então, quando falamos de santificação, falamos de algo que Deus já produziu em nossas vidas, mas que agora cabe a nós preservar aquilo que foi realizado por Deus. Por quê? Porque ainda temos liberdade. Ainda temos a liberdade de, se quisermos, andarmos um pouco nas trevas, nos escondermos em alguma coisa obscura. Por isso a Bíblia nos diz e nos incentiva a andar na luz. Porque Deus me chamou para a sua luz. Deus me tirou das trevas da morte e me trouxe para a luz de Cristo. Mas agora na luz eu devo permanecer. Mas esta permanência na santidade a qual fui chamado é uma permanência voluntária de cada um de nós. Por isso a Bíblia nos mostra alguns elementos que nós devemos utilizar para manter a nossa vida em santidade, para manter esta santidade que nos foi doada por Deus. E algumas coisas que a Bíblia nos diz, eu quero também ler com você essa noite. Vamos ler a primeira epístola de Pedro, um pouquinho antes aí da primeira epístola de João. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13, até o versículo 16. O apóstolo Pedro, também falando sobre este assunto, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. De manhã nós lemos um texto de Pedro que falava: seja sóbrio e vigilante. Mais uma vez Pedro nos fala na Bíblia: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da
obediência. Você agora é um filho da obediência. Amém? Você que é cristão, que se converteu, que se rendeu a Cristo, que o recebeu, recebeu o poder de ser filho de Deus, você se tornou um filho da obediência. Não mais um rebelde, obstinado, desobediente, que fazia o que você quer. Agora você é um filho de Deus. E um filho de Deus obedece a Deus. Um filho de Deus é um filho da obediência. Então Pedro continua dizendo, por causa disso, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Olha o argumento de Pedro. Já que agora você se tornou um filho da obediência, você não pode de novo se amoldar, tomar a forma de novo daquilo que você fazia no seu passado, aquilo que você vivia antes, na sua ignorância. Antes nós éramos ignorantes, vivíamos na ignorância, desobedientes por natureza, mas agora, natureza nova, transformada, viramos filhos da graça, da obediência, viemos para a luz, deixamos as trevas. Então Pedro diz, não é conveniente que você volte à ignorância, se amolde aquilo que você já deixou de ser e volte a ter esta forma novamente. Pelo contrário, versículo 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro está citando Levíticos 11:44, que eu li para você ainda há pouco. Então, olha o raciocínio desenvolvido pelo apóstolo. Já que você recebeu tudo isso de Deus, se tornou agora um filho da obediência, você não pode mais voltar à ignorância. Sair da luz é uma tremenda ignorância. Voltar à prática pecaminosa é uma tremenda ignorância. Muito pelo contrário. Já que é santo aquele que te chamou, a tua vida agora deve ser a vida de santidade. É essa a exortação que o apóstolo Pedro está aqui nos fazendo. E a santidade, irmãos, é esta separação para Deus que faz toda a diferença na vida de um cristão. Quero ler contigo também 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 16 até o capítulo 7, versículo 1. 2 aos Coríntios, capítulo 6, do verso 16 em diante, diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Quem é hoje o santuário de Deus, irmãos? Somos nós. A Bíblia diz, somos templo do Espírito Santo. O santuário em que Deus habita são os crentes hoje, são os santos do Senhor. Então, Paulo questiona, qual é a ligação que pode haver entre o santuário de Deus, que somos nós, e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Ele explica logo depois a que ele quer se referir com o santuário de Deus. Somos nós, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Foi Deus que nos tornou seu povo, seu santuário. Deus que tem o prazer de habitar em nós. É o que Paulo está aqui nos falando. E aí ele diz no verso 17, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja como Paulo resume o que nós estamos aqui dizendo, irmãos, de uma maneira tão brilhante, não é? Dizendo, como pode, você que agora é filho de Deus, é santuário de Deus, você que agora foi investido desta filiação, se tornou este santuário, como pode você agora viver misturado, viver da mesma forma que vivia antes? Não é? Você é o santuário de Deus, você é separado para Deus. Então ele diz no verso 17, por causa disso, retirai-vos
do meio deles. Separai-vos. Eu já disse várias vezes, e você deve saber, que a palavra santo significa separado. Então, ser santo é ser separado. Não é ser misturado. Não é ser um com a multidão. Não é ser um no meio dos ímpios. Ser santo é ser separado. Embora, como diz a Bíblia, nós não somos desse mundo, mas vivemos nesse mundo. Caminhamos, trabalhamos, nos relacionamos, temos relacionamentos em todos os âmbitos nesse mundo. Mas o que a Bíblia diz? Separai-vos. Retirai-vos do meio deles. Então, há um limite para o que podemos e o que não podemos fazer. Há um limite para onde podemos e aonde não devemos ir. Então, a palavra de Deus é clara, dizendo para nós que esta separação é requerida por Deus. Isto, irmãos, é retrato da nossa santidade. Retirai-vos, diz o Senhor, não toquem nas coisas impuras. Eu serei o seu pai, vocês serão meus filhos. Tendo amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja, santo nós já somos, mas agora Deus diz, você precisa aperfeiçoar essa santidade. Nós precisamos trabalhar nesta santidade para aperfeiçoamento dela, definindo os nossos limites, definindo até onde podemos ir e até onde não devemos ir. Como diz a Bíblia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Esses são os limites que nós precisamos traçar para aperfeiçoar a nossa santidade. Porque santidade é um plano de Deus para nós. Não podemos admitir, irmãos, o que temos visto hoje, a hipocrisia reinante, inclusive na igreja, em que todos chegam à igreja, dão a paz do Senhor, levando suas mãos, mas no mundo fazem o que querem, vivem da forma que querem, às vezes pior até do que um ímpio. Então, o que é requerido de nós, como plano de Deus, é santidade, é separação. Sede santos como eu sou santo. É a ordem de Deus. Não é um pedido, não é uma possibilidade, é um caminho traçado por Deus para todos nós. E é disso que o Espírito Santo está falando conosco nesse dia. Mas a questão que também levantamos pela manhã é como ser santo, não é? Como entender essa santidade, como exercer esta liberdade para conhecer os limites, não é? De que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Como acharmos o nosso rumo e o nosso caminho diante de todas estas coisas. Irmãos, a Bíblia nos dá conceitos e conselhos muito objetivos e muito práticos. Alguns deles nós vimos pela manhã. Se você não ouviu a mensagem da manhã, depois ouça pela internet. Mas outros Deus quer nos falar também agora. Há algumas coisas que são práticas para nós vivermos essa santidade. Alguns imaginam que ser santo é viver coberto de roupa, não falar com ninguém, não sair para lugar nenhum, não cumprimentar, ficar de cara feia. Imagina que isto é a santidade. Não, irmãos, isso não é a santidade. A santidade é aquilo que a Bíblia nos diz que ela é. É a nossa separação de coisas que são inconvenientes. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E eu preciso descobrir a conveniência de cada coisa para a minha vida como cristão. E é dessa maneira que eu cumprirei a ordem de Deus de ser santo como Ele é santo. Então, algumas dicas eu quero complementar da mensagem de hoje pela manhã, o que o Espírito, o que a Bíblia nos fala a respeito de sermos santos e como é o caminho para a santidade. Amados, algumas coisas simples da gente entender. Se eu quero ser santo, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não posso de maneira nenhuma ter pecados na minha vida, não confessados, não tratados por Deus, não revelados ao Senhor, pecados que eu julgo que ao escondê-los eu estou livre das suas consequências. Isso não é verdade, irmãos. Não é porque um pecado não foi descoberto que eu estou livre das consequências dele. Entende isso? Podemos fazer muitas coisas escondidos. Podemos ou não? Podemos fazer muitas coisas quando ninguém está olhando. Na verdade, dizem até que o caráter de uma pessoa se conhece exatamente por isso.
como ela é quando ninguém está por perto vigiando, não é, irmãos? Mas Deus tem um problema, sabe? Ele está em todo lugar. Você já ouviu isso? Deus está em toda parte. E não há como a gente se esconder dele, não é? O profeta Jonas uma vez tentou isso, pegou um barco e disse, eu vou para o fim do mundo. De repente, Deus não está lá. Deu certo, irmãos? Não, não deu, não é? Não há como fugir de Deus. Não há um lugar que eu possa encontrar que eu me ausente dos olhos do Senhor. Então, primeira coisa a entender com relação à santidade é tratamento do pecado. E pecado precisa ser tratado. E o especialista nesse tratamento é Deus. Um pecado oculto, escondido, sempre será um atraso na vida. E sempre produzirá consequências. Embora não seja envergonhado, porque ninguém sabe daquele pecado, mas Deus sabe, irmãos. E as consequências serão sofridas. O exemplo mais clássico da Bíblia sobre isso está em Josué, capítulo 7. Quando eu citar o texto, você certamente vai lembrar dele. Josué, abra aí a sua Bíblia, Josué, capítulo 7. Vamos ler logo o primeiro versículo. Está escrito assim na Bíblia Sagrada. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A história de Acã é um grande exemplo bíblico de um pecado não revelado, não confessado, oculto, escondido, e que trouxe consequências, irmãos. Não só para ele, mas para quem estava à sua volta. É o problema de Acã. Ele escondeu coisas condenadas, que Deus disse para que ele não pegasse. Ele pegou e guardou dentro da sua casa. Veja a consequência, versículo 16 do capítulo 7. Diz assim, então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Veja, Deus mostrou o pecado. Então, disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã, Josué, e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os, e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel levar a uma mudança de atitude, a negação de que você vai cair novamente. Não admito cair novamente. E esse coração contrito, como diz Davi aqui no versículo 17, esse espírito compungido, contrito, quebrantado, Deus não despreza. É esse arrependimento que deve acompanhar a confissão dos nossos pecados. A determinação de não brincar mais com Deus, de não viver mais na prática do pecado, porque senão seria um grande teatro. Eu digo, Senhor, pequei, mas o senhor sabe como é que é, né? A natureza humana é braba, né? Eu sou a carne é fraca, mas até um dia, tá, Senhor? Daqui a pouco eu volto de novo e digo, pequei de novo, Deus, poxa, aí, desculpa aí, né? É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Arrependimento é a disposição de deixar de pecar, com o propósito de viver, de fato, uma nova vida.
Por isso a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e se fizeram novas. Porque agora temos um novo caminho, uma nova oportunidade, uma nova chance. Pode haver pecado? Por acidente? Pode. A própria palavra de Deus diz, filhinhos, não pequeis, todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Pecado não é uma prática aceitável, mas é um acidente que é contornável. E de que forma ele é contornável? Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Lemos isso aqui no início da mensagem, no texto de 1ª Epístola de João. Quer ser santo, irmão? Não há como ser santo botando uma roupa. Não há como ser santo assumindo um comportamento para as pessoas verem. Não é? Eu agora tenho a roupinha comprida, não raspo o sovaco. Beleza. Não, irmãos. Ser santo não é assumir um comportamento. Ser santo é viver na presença de Deus, separado do mundo, confessando os seus pecados, concordando com Deus a respeito do que Ele já sabe sobre você e deixando de praticá-los, deixando esta velha vida e vivendo uma nova vida com Cristo, é o que diz a palavra de Deus. E por fim, um último conselho de Deus para nós, que a nossa vida, como consequência de tudo que vimos até agora, que ela seja uma vida transparente, irmãos. Porque, veja, aos olhos de Deus, ela já é transparente. Concorda? Por mais que a gente possa esconder alguma coisa, Deus, Ele sabe tudo a respeito disso. Então, o que eu preciso agora? Que a minha vida seja também transparente aos olhos dos outros, aos olhos do mundo. Queremos enganar a quem? Ou seja, eu preciso ser por dentro o que eu sou por fora e vice-versa. Entende? Viver de maneira transparente. Enganar a quem? Não há como enganar, porque Deus sabe de tudo. Deus me conhece. Deus sabe tudo a meu respeito. Alguns textos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, verso 7, está escrito: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Deus olha o que ninguém vê, lá dentro, que está oculto, Ele vê. Então não é para a gente ficar impressionado com a aparência das coisas, com a aparência de santidade, ou para nós vivermos com a aparência de que somos bons, de que somos cristãos, de que somos santos. É para nós vivermos isto na essência, na verdade, lá no coração, que o Senhor conhece e que o Senhor vê. Salmo número 90, versículo número 8. Salmo 90, verso 8, está escrito: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Veja o que Deus está dizendo. Aquilo que eu julgo ocultar está diante da face de Deus. Aquilo que eu suponho esconder está visível aos olhos de Deus. Então a saída, queridos, é ter uma vida transparente. Chega de ser artista, chega de usar máscara de crente. Deus está nos chamando para crer nele. E como ele é luz, andar na luz. Não ter em nossa vida treva nenhuma. Nada escondido, nada obscuro, nada indigno. Simplesmente só isso. Mas nada do que isso. Nada tão complicado como viver uma vida transparente. O problema é que tem muito artista hoje no nosso meio, irmãos. Literalmente e também indiretamente. Né? Pessoas que botam uma roupa de crente, mas que, na verdade, não vivem uma vida de crente. Que fingem que estão na luz, mas, na verdade, estão em trevas. O que o Senhor nos disse através de João: andarmos na luz,
como Ele está na luz. É esse o caminho para o sucesso. Esse é o caminho para sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que realizarmos. E para finalizar, eu quero ler com você, louvor, se quiser, pode subir, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, como um conselho de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2, versículo número 15. O que ele diz a Timóteo se aplica também a nós. Procura apresentar-te a Deus como? Aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nenhum motivo de vergonha, consciência em paz, tranquila, não se condenando naquilo que pratica. Esse é o caminho da bênção, da santidade, da vitória, da consciência limpa e tranquila, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. É melhor viver assim, não é, irmãos? Viver como cristão, viver em paz e sem culpa no seu coração. Porque a culpa escraviza, aprisiona e humilha. Jesus te salvou para que você possa confessar os seus pecados e deixar de praticá-los, para que a misericórdia dele te alcance em todo o tempo da tua vida. Vamos viver debaixo dessa graça, dessa misericórdia? Vamos viver na santidade que o Senhor propõe para nós. Ele é santo, sejamos santos também. Amém?